eu costumo dizer que nós mulheres, a gente tem um curto tempo de uma boa produção hormonal. A gente nasce, aliás, desde que a gente é um embrião, a gente já começa essa perda, aí até o nascimento. A gente já nasce perdendo ao longo da vida. E mais ou menos hoje entende-se que uma mulher a partir dos 35 anos, ela já começa a sofrer alterações importantes que nunca ela vai relacionar com a parte hormonal. E eu determino que a partir dos 40 anos a gente efetivamente entrou naquele climatério, que é quando as alterações começam a acontecer, que vão levar decorrentes da baixa de hormônio, que vão levar a gente até a menopausa. Então, se for para determinar uma idade, eu acredito que 40 anos é um marco interessante da gente começar a pensar sobre o que pode estar acontecendo das mudanças físicas, emocionais, fisiológicas, que relacionadas a hormônio ou a alguma deficiência de produção do próprio organismo pela idade. Certo. E quais são os principais tabus envolvendo principalmente a menopausa, as maiores queixas e como é que a gente pode lidar com a menopausa? É interessante, primeiro, a gente entender o que acontece no corpo feminino a partir aí dos seus 35 anos. Para entender e reconhecer os sintomas e os sinais. E até ajudar os amigos, as amigas em relação a isso. Porque se eu consigo identificar e começo a cuidar disso antes que essa menopausa chegue, eu não vou ter as consequências da menopausa. Então, hoje a gente está conseguindo quebrar os tabus da terapia de reposição hormonal, que deve ser começada exatamente no climatério, que eu acho até interessante a gente falar um pouquinho do climatério, para as pessoas entenderem o que significa o climatério e o que significa a menopausa, porque às vezes existe uma dúvida. Então, o climatério tanto o climatério quanto a menopausa, como é dependente de hormônio, depende de cada mulher, de cada fisiologia feminina. Então, tem mulheres que a partir de 35 anos vai entrar no climatério. O climatério é de 5 a 10 anos antes da menopausa. E o que significa menopausa? É 1 ano da minha última menstruação. Então, é uma denominação de um período, é uma fase que eu vou entrar, depois de um ano da última menstruação. Mas a fase mais importante que eu tenho que me preocupar é o climatério, que as alterações hormonais vão começar a acontecer e as consequências vão vir na menopausa. Mas o interessante é identificar os sinais e os sintomas no climatério para eu não passar pela fase da menopausa, para eu não ter as consequências, para eu não ter os sintomas, para eu não sentir tudo aquilo que as mulheres, que acontece ali na menopausa. Então, o que seriam os sinais do climatério? A mulher começa a um cansaço, uma fadiga, ela se sente mais indisposta, o desejo sexual começa a ficar diminuído, começa a perceber que a pele está mais desidratada, o cabelo desidratado, meu cabelo está caindo um pouco mais. E outra questão extremamente importante, eu considero o primeiro sinal, que é a saúde emocional. Ela começa a achar que ela está entrando num quadro mais depressivo, um isolamento social, dentro de casa ela já não tem mais tanta função, ela já fica mais isolada, não quer nem se relacionar até dentro do ambiente familiar. Então, ela começa, aí busca ajuda da parte achando que está em depressão. E, na verdade, é uma deficiência hormonal que já está acontecendo ali. Então, essa questão mental, psicológica é muito importante. O cuidado com ela vai trazer consequências muito positivas para a gente. Então, tem que observar esse sinal. E aí vem os fogachos, que são aqueles calores que acontecem principalmente na parte do tronco, da parte de cima para a cabeça. E eles vão acontecer principalmente à noite, por vasodilatação, por falta de hormônio. A irritabilidade, né? Que a mulher nem ela se aguenta de tão irritada que ela acaba ficando. Isso é importante os parceiros entenderem, né? Essa informação tem que ser muito difundida para os homens, porque não é nada pessoal, né? É essa questão hormonal que enlouquece a gente mesmo, né? E 100% de nós mulheres vamos passar por isso. Então a gente precisa conscientizar e divulgar e espalhar esse assunto, porque isso é muito importante. E os maridos, os companheiros, porque tem estudo mostrando que maior índice de divórcio acontece nessa fase. Por falta de companheirismo e de identificar os sintomas, né? Até mesmo da própria mulher, porque se ela busca tratar isso antes disso acontecer,
né? A gente não vai chegar ali a ter. Tanto que quando você começa a tratar já a menopausa efetiva, em um mês a mulher já é outra pessoa. Já muda o comportamento em casa, inclusive. Como que eu posso, então, antes desses sintomas realmente serem potencializados, prevenir que eles aconteçam? Se todo mundo vai passar por isso, todas as mulheres. Terapia de reposição hormonal, suplementação, atividade física, uma boa alimentação. E aí entra as questões, né? Mas a terapia de reposição hormonal, ela é para todo mundo? Infelizmente, algumas mulheres vai ter algum fator que não vai poder, mas são raros. Por exemplo, um evento cardiovascular, um AVC, um infarto, uma trombose, um tromboembolismo pulmonar, seria uma paciente contraindicada. Ou uma paciente que hoje entende-se que uma paciente que está com algum tipo de câncer ou teve algum tipo de câncer, principalmente ginecológico, de mama, de ovário. Do contrário, praticamente o resto todo pode fazer a terapia de reposição hormonal. E independente de parentes de primeiro grau terem o câncer de mama ou não, e agora, recentemente, saiu aí pra gente, graças a Deus, que depois de mais de 20 anos, né, o FDA, que é uma agência americana, lá nos Estados Unidos, ele liberou, desmistificou, tirou a tarja preta, dizendo dos eventos adversos da terapia de reposição hormonal, inclusive nas bulas não pode mais ter falando sobre a questão de trombose, de AVC, de infarto que antes continha, porque realmente eles entenderam que isso não é uma consequência da terapia de reposição hormonal. Ainda não tem, a gente precisa da liberação da Anvisa sobre isso, né, do aval da Anvisa, mas sabe-se há muitos anos e há muitos estudos que realmente não existe uma ligação direta do câncer com a terapia de reposição hormonal e nem dos eventos cardiovasculares, quando indicado no período certo, no tempo certo, na dose certa, feito por um profissional que entenda sobre a reposição também. Esse é um grande tabu, né? Essa questão da reposição hormonal com o câncer. Eu mesma posso dar o meu próprio testemunho sobre isso, porque eu sempre ouvi este mantra, né? A lenda urbana. Se fizer reposição hormonal, as chances de ter um câncer de ovário ou de mama são extremamente aumentadas, e principalmente se você tem um histórico na família. No meu caso, eu tive uma avó materna que faleceu com câncer de mama. Minha avó paterna teve câncer, mas não foi de mama, mas também foi um evento de câncer. Enfim, tem um histórico todo dos dois lados da família. Então, isso para mim sempre foi assim uma coisa poder, né? De jeito nenhum. Então, o fator genético não está ligado a isso. Não está ligado a isso. É porque o hormônio não causa câncer. Sabe o que causa câncer? O câncer de mama, por exemplo, ele de 6 a 8% apenas tem origem genética. E como é muito pouco? Nossa. 92% vem da onde? Falta de atividade física, do estilo de vida, da falta de atividade física, de uma alimentação totalmente errada, do estilo de vida mesmo. Não tem relação com hormônio, não é o hormônio que vai te levar a isso. São os fatores externos, então. Fatores externos. Entendi. Então, quando a gente busca também a longevidade, a gente fala disso, né? Não é também só sobre reposição, é sobre a prevenção do câncer ou das outras doenças, enfim, que começa desde aí, né? Desse hábito de vida, desse estilo de vida. Então, não é o hormônio não causa câncer e não tem relação com nem parentes nem de primeiro grau, nem mãe.